2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Hoje o tema é a cegueira dos que vivem na velha aliança. Versículo 14 diz bem assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o que foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Podeis assentar. Ainda falando sobre a velha aliança, no último estudo nós falamos do tema a superioridade da nova aliança, a superioridade da nova aliança, e hoje estamos falando da cegueira dos que vivem na velha aliança. Quando falamos da cegueira dos que vivem na velha aliança, meus amados, nós temos que entender o que é cegueira. Uma pessoa cega não pode guiar ninguém. Uma pessoa cega, ela não pode se comover direito. Uma pessoa cega, ela não pode ter firmeza, ela não pode ter estabilidade. E os que vivem na velha aliança, hoje, no período da graça, estão tomados de uma cegueira. Pastor, e o apóstolo Paulo, quando fala dessa cegueira espiritual, ele aborda dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é o embotamento dos sentidos. O que é embotamento? O embotamento, o enfraquecimento, a consequência, o problema que dá. Capítulo 3, versículo 14, que nós lemos aqui, diz bem assim: mas os sentidos deles se embotaram. Pastor, sentidos deles se embotaram, se enfraqueceram, tiveram consequências, tiveram problemas. Ainda o versículo fala assim: pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Quando o apóstolo Paulo está falando no versículo 14, ele está dizendo que os judeus ainda estão vivendo a velha aliança. Pastor, mas Jesus, ele rasgou o véu para que nós tivéssemos acesso direto a Deus. Sim, mas os judeus ainda não acreditam nesse rasgo do véu. Os judeus continuavam indo à sinagoga, lendo o Antigo Testamento, porém não discernia a sua mensagem central. Irmãos, não adianta nós ler a Bíblia, não adianta nós ter os 10 mandamentos na cabeça, se nós não sabemos discernir. Se nós não sabemos discernir. E por que isso acontecia? Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se você está cego, se você está preso na velha aliança, você não consegue refletir a nova aliança, que é o reflexo de Cristo na tua vida. Você ainda está na lei que mata, e não na lei
que tem misericórdia. Pastor, ainda falando, os judeus continuavam religiosos, eles continuavam fazendo a leitura da antiga aliança, mas não havia discernimento espiritual, havia um véu cobrindo a percepção deles. Eles ainda viviam que nem Moisés, lá quando desceu do monte, quando a glória saiu de brilhar, ele ainda ficou com o véu ali, vivendo uma vida talvez de covardia, com medo de tirar o véu, porque o povo iria ver que não estava mais brilhando o rosto dele. Pastor, o povo sabe que a arca não está mais lá dentro, o povo sabe que a glória não está mais lá dentro do templo, o povo sabe que nem templo eles não têm mais, mas eles ainda não conseguem acreditar na nova aliança. Eles conseguem ver o túmulo aberto, eles veem o movimento do cristianismo na cidade, pois ele ainda não consegue acreditar que Jesus saiu daquele túmulo. Eles ainda estão achando que aquele Cristo que veio, aquele Cristo que eles mataram, era um falso Cristo. O escritor diz que o evangelho que lhes foi pregado, mas eles não o aceitaram pela fé. O que diz em Hebreus 4, versículo 2? Abre lá para nós. O evangelho que foi pregado aos judeus, o evangelho que Cristo começou a pregar, o evangelho que os apóstolos continuaram a pregar, eles não aceitaram. Em Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz o quê? Porque também nós foram pregados as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque a palavra de Deus é viva. Não, esse é 4 e 12. Hebreus 4 e 12. 4 e 2, desculpa. É essa aí, né? 4 e 2, isso aí. E eu escrevi 4 e 12. Olha só como é que pode, né? O 4 e 12 fala bem assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz. Mas eu estava com essa palavra na cabeça e acabei. Pois é. Mas olha só o que diz aqui. A palavra de Deus, no Hebreus 4 e 2, diz que a palavra foi pregada, o evangelho foi pregado, porém o povo não tinha fé para acreditar nessa palavra. O apóstolo Paulo diz que assim como o véu impedia que os antigos israelitas visse o brilho na face de Moisés, assim também o mesmo véu permanece quando os judeus de sua época põem-se a ler o Antigo Testamento. Ainda há um véu sobre o rosto deles. Eles não conseguiam ver que a antiga aliança chegara ao fim e que a nova aliança havia sido inaugurado. Eles ainda não conseguiram enxergar, ainda não conseguiram tirar aquele véu. E tirar o véu é você sair da carne para entrar no espírito. Para você acreditar que o véu rasgou, você tem que sair da carne e entrar no espírito. Por quê, pastor? Porque hoje nós temos acesso à presença do Senhor, não mais na carne, e sim no espírito. Antes você tinha acesso à presença do Senhor através do sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, e lá na arca, que era palpável, a glória do Senhor se manifestava em cima, na tampa do propiciatório. Ok, hoje o véu foi rasgado, hoje não tem mais arca, hoje a glória está aqui na nossa vida, mas precisamos ter fé, porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Outra coisa que Paulo nos ensina aqui sobre a cegueira espiritual é o véu sobre o coração. Capítulo 3, versículo 15, lê para nós. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Pastor, se lembra daquela passagem que os os fariseus, os habitantes lá da Judéia, trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, trouxeram diante de Jesus e falaram assim: olha o véu, fala diante de Jesus,
que era o perdoador, né? Mas eles não conseguiam enxergar. Olha o véu. A lei de Moisés manda matar. Está escrito. Interessante que o véu que eles tinham, irmã Marivone, o véu da incredulidade que eles tinham diante deles, ali que separava a graça do perdão, aquele véu era tão grosso, que eles só usavam a lei que matava, eles não usavam a lei que perdoava. Interessante que até a metade da lei eles acabaram engolindo, só pegando o lado da mulher. Tá aqui, pegou em adultério, e Jesus pegou e escreveu no chão a lei toda. Aí a lei de Moisés, eu acho que Jesus falou bem assim: a lei de Moisés eu conheço. A lei de Moisés diz: se pegar, adulterar, o homem e a mulher tem que ser apedrejado. Entendeu? Essa aí não é a lei de Moisés, essa aí é a lei do homem. Essa aí não é a lei que Deus deu para Moisés, essa ali é a lei que o homem manipulou. Pastor, trazendo para os dias de hoje, tem muita lei pregada hoje que não foi Deus quem deu, é o homem que está manipulando. Por quê, pastor? Para favorecer A e B. Porém, Jesus pegou e escreveu a lei na íntegra. Essa lei aqui é para cumprir. Porém, Jesus fala bem assim, irmão Serginho: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque para acusar, para caluniar, para falar, todo mundo pode, todo mundo tem. Rapaz, tem uma agenda cheia de falhas das pessoas, tem uma agenda cheia. Se Jesus fosse falar, meu Deus do céu, mas Jesus não falou. Cooperador e bom espírito, Jesus escreveu no chão a lei. Ele não precisou escrever o pecado das pessoas. Jesus não escreve a tua falha, Jesus escreve o que pode te tirar da falha. Jesus não está preocupado com o que você fez, Jesus está preocupado com o que você pode fazer a partir de agora. Jesus escreveu a lei integralmente no chão, escreveu o asterístico, escreveu o tópico, escreveu tudo, ainda escreveu assim, porque está lá na lei de Levítico: aquele que pegou é o que vai ter que atirar a primeira pedra, o acusador é o que tem que atirar a primeira pedra. Entendeu? Pastor, ali estava cheio de acusadores ali, misericórdia. Sabe, quando alguém vem falar alguma coisa para você, você não vai querer saber se é verdade o que estão falando ou não, você já quer pegar uma pedra. E foi o que aconteceu ali naquele dia. O povo já pegou pedra, quem sabe estava até criancinhas ali, com os pais incentivando: pega a pedrinha ali, pega a pedrinha, vamos atirar aquela mulher, pega a pedrinha, pega. Vamos lá, mas por que atirar na mulher? Porque nós temos que matar aquela mulher. Quando chegaram diante de Jesus, estamos falando de máscaras, né? Véu. O véu é rasgado. O véu foi rasgado com o quê? Com a palavra. Jesus não foi assim: você não pode atirar pedra porque você é assim, assim. Você não pode atirar pedra porque você... Não, Jesus simplesmente falou assim: aquele que não tem pecado. Quem é que não tinha pecado ali? Jesus. Ele tinha todo o direito de pegar uma baita de um paralelepípedo, um baita de um tijolão, e dar-lhe na cabeça daquela mulher para desmontá-la no chão. Porém, Jesus falou bem assim: eu vou escrever a lei. Antes de Jesus se prostrar, Jesus pegou e falou bem assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, e eu vou escrever a lei. Quando Jesus se levantou, o que deu? Irmãos, eu navego quando eu leio essa palavra. Sabe por quê? Porque ali, quem sabe, era um culto, quem sabe era uma reunião, irmã Karina, quem sabe ali estava todo mundo reunido assistindo um culto, Jesus estava pregando a palavra. E agora Jesus escreve uma verdade no chão, e quando ele se levanta, a igreja está vazia. Os santos que gostavam de atirar pedra não estavam no culto mais. E a mulher pecadora, que aos olhos daqueles santos nem deveria estar ali, estava ali diante de Jesus.
algo sério, porque quem gosta de atirar pedra não consegue suportar a palavra. Para atirar pedra tem força, mas para resistir a palavra foge. Na hora do culto, que é a verdade, eles não estão, eles fogem. Mas aquela mulher, ela reconheceu que era pecadora, ela estava disposta a morrer, mas estava diante da pessoa que estava perdoando ela. Estava diante de uma pessoa que jamais iria atirar pedra nela. O homem pode te atirar pedra, com certeza, às vezes sem motivo, mas Jesus jamais vai te atirar pedra. Jesus vai escrever a verdade no chão, e se você quiser se consertar, você vai ler a verdade e simplesmente vai dizer: Jesus, me perdoa. Quando Jesus olha, eu vejo, Jesus se levantou de escrever a verdade, olhou, eu nem di o amém do culto ainda, já foi todo mundo embora, né? Poxa, agora que eu estou fazendo o culto de ensino aqui, vou explicar a palavra, o povo não veio. Aí Jesus olha para aquela mulher, que era considerada uma morta aos olhos humanos. Jesus fala bem assim: cadê os teus acusadores? A mulher falou: eles não vêm nesse tipo de culto. No culto que é esclarecido a palavra, eles não vêm. Por isso que é fácil deles pegar pedra, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pastor, aí Jesus fala para a mulher bem assim: ninguém te condenou então? Depois que eu escrevi a verdade certa? Não. Depois que o Senhor escreveu a verdade aqui na íntegra, ninguém me condenou. Pois é, Jesus fala para ela bem assim: eu também não te condeno. Agora olha a diferença de quem encontra Jesus. Quem encontra Jesus, irmã Zélia, ele encontra Jesus numa situação de morte pelos olhos humanos, mas sai da presença de Jesus na situação de vida, e ainda com um aviso: vai e não peques mais, porque na próxima pode ser que você não esteja junto comigo e eles te matem. Pastor, quando falamos aqui do véu sobre o coração, nós vemos algo interessante, que toda a lei e os profetas apontam para Cristo. O fim da lei é Cristo, mas os judeus leem a lei e não enxergam nela Cristo. Eles chegaram diante de Cristo querendo matar a mulher com a lei de Moisés, que divinamente foi o próprio Deus que deu para Moisés, que é o próprio Cristo. Agora eu vejo algo interessante, que por que razão? Porque há um véu sobre os seus corações, há uma cortina que impede a entrada da luz nos seus corações. Quem é a luz? Eu sou a luz do mundo. Para os judeus essa luz não existe, pastor, mas para o cristão é essa luz que clareia a nossa caminhada. Por que eles vivem num véu? Por que eles vivem atrás de uma cortina escuro? Por quê? Porque eles não deixam a luz de Cristo entrar no seu coração. Vivendo ainda nessa cegueira, o escritor diz que o véu representa uma recusa em aceitar o cumprimento da revelação de Deus em Jesus Cristo. E eles fizeram isso, os judeus fizeram isso. O compatriota de Paulo tinha os olhos, mas se recusava a ver, ouvidos, mas não aceitava ouvir, e tinha coração fechado. Sempre que as escrituras eram lidas, explicadas durante o culto na sinagoga, o véu cobria o entendimento deles. Se lembra que Jesus, um dia num culto, eu creio que era culto de ensino também, Jesus lá na sinagoga, deram oportunidade para um testemunho. Quem sabe Jesus se levantou e foi lá falar, né? Eu fico navegando, quem sabe foi aquele primeiro testemunho de Jesus. Eu quero falar uma coisa para os irmãos aqui. Olha, consegui fazer minha primeira cadeira lá na marcenaria do pai. Consegui fazer sozinho. Meu pai ensinou, José ensinou. E eu quero glorificar a Deus, porque eu já consegui fazer a minha primeira cadeira, minha primeira mesa. É um testemunho que pode ser que Jesus tenha testemunhado.
Mas o problema é que quando as pessoas vão dar testemunho, eles lêem um trecho da palavra do Senhor, e Jesus leu talvez aquele trecho de Isaías, né? E aquele trecho de Isaías, depois que ele leu, antes dele dizer amém, ele disse: hoje se cumpre a palavra dessa profecia. Ali o povo não gostou. Até a cadeira, tudo bem. Não está na Bíblia esse negócio da cadeira, mas eu só estou fazendo uma analogia. Até da cadeira, tudo bem. Até da leitura da lei, tudo bem. Agora, pastor, da aplicação da lei, aí não. O cumprimento da lei, aí não. Entendeu? Você quer deixar Satanás furioso? Não é você conhecer a Bíblia toda, é você botar ela em prática na tua vida. Satanás não está preocupado com PhDs, com conhecimento, Satanás está preocupado com pessoas que colocam em prática a palavra de Deus na sua vida. Quer deixar o inferno revolucionado, o inferno atribulado? É você viver o que você está lendo. Outra coisa que aqui nós aprendemos é que diz assim, ó, o escritor está certo quando diz que a recepção apropriada da mensagem de Moisés teria preparado o caminho para Cristo. Era uma preparação, pastor. A mensagem de Moisés foi abrindo caminho para que depois o próprio Cristo viesse caminhar nele. João capítulo 5, 46 a 47. Outro abre Romanos 9 e 11. João capítulo 5, 46 e 47. O que diz lá? Porque se vós cresceis em Moisés, crieis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Olha só que interessante. Porque se vós cresces em Moisés, creeis em mim também. Por quê? De mim escreveu Moisés. Quem foi que deu a lei para Moisés? Deus. Cristo é Deus. João 1:1 diz: no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que diz ainda lá em Romanos capítulo 9, versículo 11? Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que ele chama. Olha só, o véu permanece uma vez que eles não estavam retornando a Cristo, mas quando alguém se converte a Cristo, esse véu é retirado da mesma maneira como Moisés removeu o véu do seu rosto na presença do Senhor. Está lá em Êxodo 34. Pastor, falando da remoção do véu, nós falamos no estudo passado, anterior, sobre a remoção do véu, mas aqui o apóstolo Paulo ainda fala alguma coisa sobre a remoção do véu. A remoção do véu na nova aliança diz bem assim, ó: estive algumas vezes, o escritor fala que ele esteve algumas vezes na cidade de Londres, e quando ele diz, ele foi lá no museu, o museu Madame de Tussauds, um museu de cera, e lá nesse museu ele encontrou muitas personagens, muitos bonecos de cera, de ilustres, de famosos, a rainha, o rei, artistas famosos de filmes, personagens de filmes, personagens famosos, e lá esses bonecos de cera, ele batia foto, todo mundo gosta de bater foto, com negócios turísticos, e depois quando ele chegou em casa, foi mostrar para os amigos, ele mostrou a foto, olha aqui ó, olha a foto, e as pessoas pensavam que ele estava com as próprias pessoas, mas não era com as próprias pessoas, era com bonecos, não eram com as pessoas, mas a foto, aquelas pessoas não eram reais, mas só quem sabia que não era real, era aquele rapaz que estava lá, que viu que não era real, mas quem estava vendo na foto, parecia que era real. Os personagens da fotografia eram apenas bonecos.
Pastor, o que nós aprendemos com isso? Muitas vezes representamos um papel diferente do que somos na vida real. Na foto, nossa, que bonita a foto, parece homem de Deus, parece uma mulher de Deus. Pastor, mas se você for olhar por trás da foto, é um boneco de cera. Não tem unção, não tem santidade, não tem nada. Mas na foto, meu Deus, a foto é foto. A foto, até boneco de cera, se passa por pessoas vivas. Agora eu acho interessante, iguais aos bonecos de cera, nós nos tornamos acessíveis a todos que quiseram se aproximar de nós, mas na vida real somos muito sofisticados e não abertos à aproximação. Pastor, muitas das vezes agimos como bonecos de cera na foto. Na vida real não é o que diz a foto. Na vida real somos pessoas que não têm vida, não têm comunhão, não têm acessibilidade. A única maneira, portanto, de viver de forma autêntica é remover as máscaras. Remover as máscaras. Para fazer isso, precisamos desistir de reunir os nossos melhores esforços para tentar agradar a Deus. Precisamos desistir de viver na antiga aliança e passar para a nova aliança. Agora, pastor, eu vejo algo interessante. Precisamos entender que tudo provém de Deus, porém a suficiência é de Deus. Dele vem a nossa suficiência. O poder para viver vem dele. A vida íntegra vem dele. A fidelidade, o amor vem dele. Algo aqui nós aprendemos com o apóstolo Paulo nos ensinando sobre a remoção do véu, é que o véu removido, ele é removido pela conversão de Cristo. Versículo 16, lê para nós lá. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Mas quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é tirado. Pastor, uma pessoa que não é convertida está vivendo mascarado. Entendeu? Falamos no culto passado sobre máscaras. Pois é, então as pessoas que andam mascaradas, segundo 2 Coríntios 13:16, são pessoas que ainda não estão na nova aliança, estão na velha, estão vivendo atrás de uma máscara, estão vivendo não uma vida convertida. Pela conversão as escamas caem dos olhos. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele era o tal, ele era o doutor da lei, mas estava cego. E só foi depois que ele se converteu, depois que Ananias orou por ele, que ele se converteu, é que a escama caiu. Aí ele viu já os cristãos com outros olhos. Eles não viu os cristãos com olhar para matar, ele viu o cristão com olhar de irmandade. Outra coisa, a conversão é uma transferência das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, entendeu? Da morte para a vida, da potestade de Satanás para Deus, do reino das trevas para o reino de Cristo. Isso é a conversão. Uma pessoa que não se converteu, ela ainda vive na velha aliança. Na conversão recebemos um novo nome, uma nova mente, uma nova vida, novos hábitos, novos gostos, nova preferência, novas inclinações, novos anseios. Pastor, quem vive na nova aliança, a Bíblia diz, tudo novo se torna. Entendeu? Pastor, mas eu ainda tenho coisas da velha aliança. Então está na hora de você sair de trás da máscara, está na hora de você sair de trás do véu, está na hora de você encontrar Cristo face a face. Pastor, quando a Bíblia diz aqui que na conversão nós nos tornamos filhos de Deus por adoção e por geração, nascemos de cima, do alto, do Espírito. Ele nos torna comparticipantes da natureza divina quando nos convertemos.
Se nós não se convertemos, não adianta você dizer que tem Deus no coração, que é mentira, é uma máscara. Não adianta você dizer que você está em paz, que é mentira, é uma falsa paz. Não adianta você dizer que faz parte da família de Deus, porque só faz parte da família de Deus quem consegue viver em família, em comunhão, e frequentar a casa do Pai. Caso contrário, é máscara. Outra coisa que diz aqui: na verdade, a conversão, nos despojamos das roupagens do velho homem e nos revestimos de Cristo. Se lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele se converteu lá fora, quando ele estava lá com os porcos, ele disse bem assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso foi uma conversão de direção. Ele estava se afastando do pai, agora ele diz assim: eu vou me aproximar. Ele se converteu, ele converteu e voltou para o Pai. Porém, quando você se converte e chega diante do Pai, a conversão te dá uma nova roupagem. A conversão te coloca roupas de Cristo, roupas limpas. Assim, as máscaras do engano, da mentira, da falsidade, da hipocrisia, da justiça própria e da dureza do coração, que enchiam o guarda-roupa do velho homem, não são mais compatíveis com a nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Pastor, agora Romanos 8:1 diz assim, ó: quem agora está em Cristo, as coisas eis. Vamos ver quanta coisa nova que nós temos então quando nós encontramos Jesus. Primeiro, novas roupas, nova fala, novo comportamento, um novo andar. Que mais? Novo olhar. Que mais? Novo cantar, novo adorar. Que mais, pastor? Alegria, uma nova alegria, uma nova paz. Que mais? Uma nova pregação, uma nova oração. Por quê? Porque lá na igreja, lá na sinagoga, no templo, tinha o rico e o Lázaro, dois tipos de oração. Quem está em Cristo tem uma nova oração. Tudo novo se tornou. Quando falamos de tudo novo se tornou, o que é viver em Cristo? Viver em Cristo é viver na verdade, na luz, é viver sem máscara. Outra coisa que nós temos aqui ainda: a liberdade é alcançada pelo Espírito Santo. Versículo 17, abre a Bíblia lá para nós. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. Agora olha a diferença. De onde está o Espírito Santo, irmã Marivone? Aonde há o Espírito Santo, ali a liberdade, não libertinagem. É uma grande diferença. Tem muitas pessoas confundindo espírito com espiritismo. Tem muitas pessoas confundindo pessoa cheia do Espírito Santo com cheio de demônios. E você sabe quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo ou quando a pessoa está possessa. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela age com os frutos do Espírito Santo, e nós aprendemos. Ela age com os dons do Espírito Santo, e nós aprendemos. Ela age com a palavra do Espírito Santo, e nós aprendemos. Ela age com a mansidão do Espírito Santo, e nós aprendemos. Ela age com a virtude do Espírito Santo, e nós aprendemos. E ali ainda há liberdade do Espírito Santo. Sabe o que é a liberdade? Liberdade é você deixar o Espírito Santo te purificar dos teus pecados, te convencer dos teus pecados, te fazer entender que muitas coisas precisam ser mudadas na nossa vida. A velha aliança traz escravidão, mas a nova aliança produz liberdade. Outra coisa que nós aprendemos é que a velha aliança, ela gesta um medo, mas a nova aliança produz ousadia. Pastor, estamos falando de liberdade alcançada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus falou bem assim para os discípulos: eis que vos dou poder. Para quê? Para quê? Para pisar em escorpiões, para botar as mãos sobre os enfermos e os curarão. Para quê, pastor? Para pregar,
para curar, para libertar, isso ali tudo com ousadia. Ninguém que tem o Espírito Santo, ele vai fazer as coisas de Deus com covardia, vai fazer as coisas de Deus sem zelo, sem entendimento, ou sem comprometimento. Não, pastor, quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, a primeira coisa que tem na vida dele é ousadia. E a ousadia não faz de um crente um covarde, um fracassado ou um tímido, porque até os tímidos vão ficar fora, mas a ousadia faz de um crente um valente soldado. Pastor, quando o apóstolo Paulo fala aqui, a velha aliança nos leva a pôr máscaras, mas a nova aliança é uma remoção de máscaras. Eu quero viver na nova aliança. O que tiver de máscara na minha vida tem que cair, tem que ser rasgado. Todo dia a nossa vida tem que ser um rasgo de máscara. Todo dia a palavra tem que rasgar a nossa vida, tem que rasgar aqui, ó. Rasga, vai rasgando, vai rasgando, vai rasgando, vai rasgando, vai rasgando. Essa semana alguém me ligou e falou assim: pastor, me perdoa. Por quê, irmã? Me perdoa, pastor, porque até agora eu vivi de máscara. Até agora tudo que o senhor tem ensinado, eu tenho achado que o senhor estava atacando eu, pastor. Mas eu falei: mas irmã, mas em que sentido? É que eu achava que o senhor sabia do que eu fazia. Eu falei: não. Pois é, pastor, mas a partir de agora eu vou ser essa pessoa. Nem que eu sofra, nem que eu sofra. Agora eu sei o que é cavar para achar água. Eu falei: ô, irmão, mas isso aí não é. Não, pastor, mas eu senti necessidade de procurar o Senhor. E olha que nem estava no culto de terça-feira passada. Eu falei bem assim: mas irmã, foi falado isso na terça passada. Que lindo reconhecimento. Não teria necessidade, podia reconhecer direto para Deus. Podia reconhecer direto para Deus. Mas é muito lindo quando a pessoa fala assim: pastor, eu preciso mudar. Eu estou vivendo de aparências. Eu estou fazendo uma coisa, mas na realidade não é eu que estou fazendo, é outra pessoa que está fazendo para mim. Pastor, eu estou cantando, mas na realidade eu estou tentando pegar a unção do cantor. Pastor, eu estou pregando, mas na realidade eu estou pegando a pregação daquele pregador. Pastor, eu estou orando, mas na realidade eu estou orando a oração daquele orador. Ei, Deus quer que você faça a tua oração. Deus quer que você faça a tua mensagem. Deus quer que você faça o teu louvor. Pastor, aonde a liberdade, o Espírito Santo pode trabalhar. E nós precisamos tirar as máscaras da nossa vida. Ainda falando, o escritor diz sobre a nova aliança, em que o Espírito é a força operacional, a liberdade. Sobre a antiga aliança, em que reina a lei, a escravidão. Entendeu? A escravidão, a liberdade da lei concretizada pela presença vivificadora do Espírito Santo, abrange a liberdade do pecado. Romanos 6, 6 e 7, lê para nós. Romanos 6, 6 e 7. O que é que diz lá? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha só que interessante, sabe por que muitas das vezes a gente não quer viver o novo homem, quer continuar no velho? Porque o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, ele diz bem assim, ó: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Pastor do céu, sabe qual é o maior problema do crente, cooperador irmão Osmir? É enfrentar a cruz de cada dia. Entendeu? É enfrentar a cruz de cada dia. Tem gente que quer ser crente, mas não quer enfrentar a cruz. Tem gente que quer ser crente, mas não quer botar o velho homem na cruz. Quer continuar sendo o homem velho, quer continuar sendo o antigo Pedro, quer continuar sendo o Judas. Pastor, você vai ter que passar pela cruz. Cruz é morte.
são uma nova criatura. Esse é o problema. Eu não quero matar o velho homem. Eu quero ser crente, mas com as atitudes do velho homem. Mas quem agora está em Cristo, nova criatura é. O apóstolo Paulo fala aqui que, sabendo isso, que o nosso velho homem, com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Ei, o corpo do pecado precisa ser desfeito. Sabe por que nós não deixamos o nosso corpo muitas das vezes ir para a cruz? Por causa do corpo do pecado. Tem muito pecadinho ali que a gente acha normal, a gente acha que não faz mal, a gente acha que não tem nada a ver, e aí a gente não vai para a cruz para não matar esses não tem nada a ver, para não matar esses não faz mal. Irmão, eu sempre falo, e um dia Deus vai revelar, mas eu sempre vou dizer, naquele dia, muitas pessoas que brincam com as coisas de Deus hoje, vão ficar para o lado de fora, e ninguém vai poder dizer que não foi pregado, porque está sendo pregado. Muitas pessoas que nem vou entrar em detalhe. O Espírito Santo nos liberta de toda a ideia de viver de aparências. Quando vivemos no Espírito, temos a liberdade de viver uma vida autêntica. Quando andamos no Espírito, desistimos das desculpas infundadas para esconder ou justificar os nossos pecados. Pastor, quantas vezes arrumamos desculpa furada, achando que Deus não revela? Por quê? Porque eu não estou legal. Ok, não está legal, mas é mentira. Está legal, só não quer. Ok, uma hora tu não vai ficar legal, e não adianta pedir oração. Não vai adiantar pedir oração, porque é permissão de Deus você não ficar legal. Porque quando está legal, essa tua saúde tu não dedica para Deus, tu dedica para a carne. Outra coisa, esse versículo tem sido usado muitas vezes fora do seu contexto, para justificar todo tipo de excessos litúrgicos na igreja, dizendo que temos a liberdade do Espírito para fazermos um culto o que achamos melhor. Pastor, a liberdade é alcançada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz aqui, que foi lido agora, aonde há, o que foi lido ali? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Então pode fazer o que quiser. Tem igreja aí que pode fazer o que quiser, pastor. Pode fazer o que quiser, porque o Espírito de Deus está aqui, pode fazer o que quiser. Eu posso inventar o que quiser. Não, Senhor. Aonde há o Espírito de Deus, ali tem que haver santidade. E isso não é fazer o que quiser. Meninice não é santidade. Pastor, quando eu falo aqui, a liberdade que o Espírito nos dá não é para torcermos as Escrituras, nem para vivermos ao arrepio da sua lei, mas para vivermos vitoriosamente sobre o pecado, sobre o pecado. Na nova aliança, a liberdade, porque já não há memória do pecado. O que diz em Romanos 4, versículos 6 a 8? Na nova aliança, não há mais memória do pecado. Embora o acusador chegue para você e diga, mas você fez isso, mas você fazia isso, mas você fazia aquilo, mas, o que diz lá? Assim também, Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Opa! Interessante que aqui nós vimos, irmã Karina, que o que é imputado são a justiça e não o pecado. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça dele e não os seus pecados. Pastor, se você for olhar lá na chamada de Abraão, lá no capítulo 12, nós vimos que Deus chamou Abraão, e Abraão saiu pela fé, e Deus computou isso lá no céu, e Deus escreveu isso lá no céu, ficou imputado lá no céu isso aí. O Espírito mesmo dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16, o que diz lá?
porque não recebestes o espírito de escravidão. Irmão, você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, ok? Ele não é um espírito de escravidão. Você recebeu o espírito de adoção, entendeu? Você recebeu, olha aqui, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Você sabe por que hoje você pode chamar o teu Deus de Pai? Porque você foi adotado. Você sabe por que você foi adotado? Porque alguém morreu por você. Alguém morreu pela tua vida. Aí você tem o direito de ser adotado. Pastor, qual foi a sentença? A sentença foi morte de Jesus. A cédula que culpava nós foi rasgada, pastor. Foi feita uma nova cédula. Essa cédula, a antiga, estava escrito assim, todos pecaram e destituídos estão. Pastor, o que é destituído? Você foi desertado, você foi tirado da família. E agora, pastor, agora você está sendo adotado de novo. Agora você está sendo adotado. Agora, pastor, lá na sala celestial tem um quadro, quem sabe, com o teu nome: Filho. Filho. Você já foi na casa de famílias? Eu entro na casa de muitas famílias aqui, a primeira coisa que eu vejo é foto da família toda lá. Foto da mãe, foto do pai, foto dos filhos, foto de filhas, foto de irmão, foto de neto. Pastor, imagina como é que não deve ser no céu. Estou só fazendo uma analogia. Não estou dizendo que no céu tem coisas bem melhores do que a gente imaginamos aqui. Mas imagina a tua foto lá na sala de Deus. Esse é meu filho, essa é minha filha. Esse é meu filho, eu adotei. Pastor, você vê aí reportagens na televisão, Globo Lixo falando lá, olha só, foi achado uma criança no lixo, e o pai lá, a pessoa que achou, toda orgulhosa, toda assim, né, meu Deus, claro que estava orgulhoso, achou, foi um presente ali, né, meu Deus. Agora imagina Deus. A palavra de Deus diz bem assim: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Agora, pastor, qual é que era a nossa situação, irmã Letícia? Qual era a nossa situação? Como é que Deus nos achou, irmão Serginho? Como estava a nossa situação? Salmo 40, o que diz lá? Tirou-me de um charco de lodo. Foi lá que Ele nos achou. Pastor, o que Ele fez? Meu Deus, aí tem um processo lindo. Ele nos tirou. Primeiro Ele nos arrancou com mão forte, botou os nossos pés em cima de uma rocha, nos purificou, colocou vestes novas, colocou um novo cântico na minha boca, colocou paz, colocou alegria, colocou uma direção, colocou proteção. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor do que eu tenho. Ei, agora eu ando escoltado, pastor. Eu antes era um Zé Ninguém, agora eu ando escoltado. Sabe filhinho de rico? Filhinho de rico que vai pro colégio, lá vai aquele segurança, tudo lá, tudo fardado, tudo. Pois é, assim nós somos filhos de Deus. E aonde nós vamos pro shopping, vamos fazer visita, vamos pra lá, vamos pra cá. Vai uma escolta celestial. Vai batedor na frente, batedor atrás, batedor em cima, batedor no lado, vai batedor dentro, batedor fora. Porque os anjos acampam-se ao redor dos que eu temo. Somos filhos do rei. Nós temos segurança particular. Nós temos um crédito particular, uma identidade particular. Ai daquele que se meter com o filho do rei. Ai daquele. Pastor, quando eu vejo aqui a palavra de Deus nos ensinando, o Espírito, aqui o escritor diz que a liberdade não é licença para viver de qualquer maneira. Há dois tipos de liberdade. A falsa liberdade é aquela que o homem é viver para fazer o que quer. A verdadeira é aquela que o homem é livre para fazer o que deve. O mundo aí fora, eles têm nós como presos. Entendeu? Tem gente que sai da igreja para dizer: eu quero ficar mais livre. Pois é, aquela liberdade lá fora
é uma liberdade para fazer o que quer. Mas nós fomos chamados para ser livre, para fazer o que deve. É uma liberdade com qualidade. É uma liberdade de Deus. Pastor, não, olha só, uma pessoa livre pode todas as coisas, mas ela pode não. Uma pessoa escrava não pode. O que uma pessoa escrava não pode, irmã Karina? Ela não pode deixar, primeiro, de fumar, não pode deixar de beber, não pode deixar de usar drogas, de mentir. Ela é escrava do pecado. Ela se acha livre, mas é escrava. A verdadeira liberdade é plena, a oportunidade de o homem fazer o melhor. A liberdade consiste não em se recusar a reconhecer o que está sobre nós, mas em respeitar o que está sobre nós. E quem está sobre nós? Quem é sobre nós? Pastor, se nós olhar para cima e reconhecer quem está sobre nós, nós vamos temer e tremer. Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só que interessante. Cristo era plenamente livre, mas estava sujeito à vontade do Pai. Ei, Cristo veio aqui na terra, era santo, podia fazer o que queria, podia ir para onde que queria, porém ele não fazia o que queria. A Bíblia ainda diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Jesus tinha total liberdade, mas ele só fazia a vontade do Pai. E é grande o que nós aprendemos sobre isso daí. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, e em nenhum outro lugar. Onde está o Espírito Santo, é uma esfera de liberdade, pastor. Mas que liberdade? A presença do Espírito é a realidade nos cristãos. Por isso somente esses são verdadeiramente livres. Ser livre do que, pastor? Do que nós somos livres? A primeira coisa que nós somos livres é das garras de Satanás. Pastor, mas nós temos uma vida sempre atribulada. Sim, mas o nosso socorro é bem presente. Sabe o que é socorro bem presente? Vem cá, filho. Sabe o que é socorro bem presente? Entendeu? Socorro bem presente. Como é que é esse versículo? Alguém sabe? Socorro bem presente? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora. Alguém sabe? Ok. Sabe o que é socorro bem presente? Olha aqui, ó. É quando você precisar do socorro, você, me ajuda. Me ajuda. Viu? Isso é socorro bem presente. Está aqui, já do lado. E o próprio Jesus fala: eu estou convosco todos os dias. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais socorro bem presente Ele é. Pastor, mas tem gente que se afasta de Deus. Vai se afastando, não tem problema. Se afasta da palavra, se afasta dos irmãos, se afasta do grupo, se afasta da oração. Vai se afastando, do teu socorro vai estar bem presente. Vai estar bem presente. Vai se afastando da comunhão da igreja, vai se afastando da oração, vai se afastando da palavra que te cura, que te liberta, vai se afastando da verdade, vai se afastando. E não adianta botar o Salmo 91 na tua casa, que não vai adiantar. Socorro bem presente é isso aqui, ó. É intimidade. É intimidade, é conversa, é pedir, é conversar, é ouvir, é sentir. Isso é socorro bem presente. Como é que está o teu socorro bem presente? Como é que está? Está que nem os discípulos, que Jesus estava no barco, mas estava lá atrás. Jesus estava no barco, mas quem estava no controle do barco eram os discípulos. Quem é que está no controle da tua e da minha vida? Olha só que interessante, pastor. Quando falamos do socorro bem presente, o Espírito de Cristo oferece liberdade na esfera do pensamento, da conduta e da vontade. Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Quem vive na nova aliança tem uma nova mente, uma nova vida e novos anseios. Outra coisa que Paulo nos ensina aqui é que a transformação progressiva na imagem de Cristo. Versículo 18, lê para nós ali. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos
Olha só que interessante. Agora, olha a diferença de quem anda com a cara descoberta. Olha aqui, ó. E todos nós com o rosto desvendado ou descoberto, contemplando como por espelho. Por que, pastor, por espelho? Porque naquela época e ainda nos dias de hoje, nós não conseguimos contemplar Jesus como verdadeiramente Ele é. A Bíblia diz que naquele dia nós vamos ver como Ele é realmente. Hoje nós vimos Ele como espelho. Pastor, e como é que era o espelho naquela época? Eu já falei, já di o estudo aqui, alguns estudos atrás. Era uma placa de metal polido. Não é que nem os dias de hoje, o espelho dá para ver nitidamente, mas ainda não mostra tudo. Entendeu? Paulo estava falando que hoje nós vemos a face de Cristo como por um espelho, embaraçado, ofuscada. Mas temos fé que naquele dia nós veremos verdadeiramente como Ele é. E eu acho interessante que, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse versículo é um ponto culminante do capítulo. Na velha aliança, colhemos escravidão, morte, condenação, mas na nova aliança somos convertidos, libertos, transformados progressivamente na imagem de Cristo. O véu é retirado do coração, não apenas no ato da conversão, mas no processo da santificação. É um contínuo remover de máscara. Todo dia Deus denuncia uma máscara para nós tirar. Ô filho, hoje você tem que tirar essa máscara. Você tem que tirar essa máscara. Você não foi certo, você tem que tirar essa máscara. Você não foi verdadeiro, você tem que tirar essa máscara. Você não foi fiel, você tem que tirar essa máscara. Você não é verdadeiro adorador, você tem que tirar essa máscara. Você não está 100% puro, você tem que tirar essa máscara. Quando tiramos a máscara, nós refletimos a imagem de Cristo. Quando nós estamos com a máscara, nós refletimos a nossa imagem, pastor. A nossa imagem é de pecado. Olha aqui que interessante. Deus não apenas nos destinou para a glória, mas está empenhado em nos transformar a imagem do reino da glória. Romanos 8:29. Lê para nós lá. Romanos 8:29. Olha só que interessante. O projeto eterno de Deus é nos transformar a imagem de Cristo e esculpir em nós o caráter de Cristo. O plano de Deus é que aqueles que foram convertidos a Cristo e foram libertos pelo Espírito Santo alcance o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura e da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Abre lá e lê para nós. Engraçado que a Bíblia diz que Jesus crescia na graça, conhecimento e em estatura. O que diz Efésios capítulo 4, versículo 13? Até que todos cheguemos, bem alto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha só que interessante, isso aqui é uma profecia. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó? Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito. Irmão, quando é que nós vamos chegar a varão perfeito? Me diz, quando nós vamos chegar a varão perfeito? Na glória. Ok, então nós temos que viver em santificação, em amadurecimento, em purificação, até que nós chegamos a varão perfeito. Traduzido no contexto, a Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou o apóstolo Paulo fala bem assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando
quando chegamos a varão perfeito, quer dizer o quê? Alcancemos a vitória, alcancemos o galardão, cheguemos ao céu. O escritor diz que sob a antiga aliança, somente Moisés subiu ao monte e teve comunhão com Deus. Agora eu acho interessante que sob a nova aliança, todos os cristãos não precisam subir monte para ter comunhão com Deus. Entendeu? Tem gente que gosta de subir monte para ter comunhão com Deus, mas só no monte tem comunhão com Deus. Durante a semana, nos cultos de ensino, nos cultos da igreja, nas reuniões de oração, não tem comunhão com Deus, só no monte. Interessante, está na velha aliança ainda. Porque Moisés só subia, Moisés só tinha comunhão com Deus quando estava lá em cima no monte Sinai. Estava lá em cima no monte. Quando ele estava lá embaixo, ele não tinha comunhão. Deus não falava com Moisés lá embaixo, Deus só falava com Moisés lá em cima. Pastor, mas nós estamos na nova aliança. A nova aliança é comunhão com Deus continuamente. A nova aliança é você estar perto da presença do Senhor todos os dias, e não precisa você fazer nenhum absurdo. Por quê, pastor? Porque aonde há 2 ou 3 reunidos, a Bíblia diz, ali está Ele no meio de nós. E se Deus está ali, há liberdade do Espírito Santo. Outra coisa que nós aprendemos, aqui diz que o escritor diz que a transformação da imagem do Senhor, a transformação na imagem do Senhor não acontece num certo ponto do tempo, mas trata-se de um processo contínuo. O verbo, que quer dizer transformados aqui, está no tempo presente, indicando a natureza contínua dessa transformação, enquanto as palavras de glória em glória enfatizam sua natureza progressiva. O escritor diz que essa palavra grega descreve uma mudança exterior consultante de um processo interior. Gálatas capítulo 3 versículo 24, o que diz? A lei pode nos levar a Cristo, mas somente a graça pode nos tornar semelhante a Cristo. O que diz Gálatas 3 e 24? Logo após a irmã Karina se prepara para adorar o nome do Senhor. Gálatas 3 e 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que significa essa palavra aio? A lei nos serviu de guia, a lei nos serviu de pedagogo, a lei nos serviu de instrutor. Para quê, pastor? Para servir de aio, para que nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pastor, a lei não justifica, já aprendemos no culto passado. A lei só nos direciona a Cristo. Entendeu? Não adianta nós sabermos a lei se nós não queremos ser justificados. A lei aponta para Cristo. Se você quiser ir a Cristo, você é salvo. Se você não quiser ir a Cristo, a lei te mata. Irmã Karina adorando a Deus nesse momento, que nós possamos, meus amados, que nós possamos viver na nova aliança, que nós possamos ter um véu rasgado na nossa vida, que nós possamos ter comunhão com o Mestre todos os dias, toda hora, todo instante, comunhão com o Santo dos Santos, comunhão com o Cristo, comunhão com o Espírito Santo, liberdade do Espírito Santo. Pastor, só há liberdade aonde o véu está rasgado. Só há o Espírito Santo na vida quem está na nova aliança. Quem está na velha aliança ainda está vivendo um tempo de escravidão. Quem está na nova aliança está no tempo de liberdade.